Olá pessoal do Explica Enem, Henrique de novo aqui e nós vamos continuar a nossa conversa sobre o comportamento dos gases e a gente vai estudar um pouquinho das leis físicas que regem as transformações gasosas e em muita consonância com o que a gente falou na aula anterior, mostrar que elas são interdependentes, pressão, volume e temperatura dependem um do outro, sobretudo nos gases. Vamos começar primeiro com a primeira transformação, a chamada a transformação isotérmica, que é regida pela lei de Boyle-Marriott, que ela conduz as mudanças de pressão e volume, mantendo a temperatura constante. A gente precisa saber primeiro que esse produto é constante, dado que a temperatura é constante. Então, o produto pressão por volume é constante a uma temperatura constante, obviamente, a uma massa gasosa constante, uma mesma quantidade de gás. E é regido por essa expressão matemática que o produto, de novo, em qualquer estado desse gás, o produto pressão-volume, ele é uma constante. E aí a gente faz alguns exemplos aqui numa tabelinha, aqui começando com uma atmosfera de pressão, duas, quatro, a gente vê que o volume altera-se proporcionalmente. Aqui. Começando em 10, se a gente dobra a pressão, o volume cai pela metade. Se a gente quadruplica a pressão, o volume cai a um quarto do valor original. Então a gente sempre tem o produto pressão-volume constante igual a 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 2,5, 10. E aí se a gente colocar isso numa expressão gráfica, a gente obtém, num diagrama volume por pressão, a gente obtém, na verdade, esse ramo de hipérbole, que é uma isoterma, que é justamente a curva que descreve um comportamento de produto PV constante. Então, em todos esses pontos dessa curva, dessa isoterma, a gente tem o valor constante de P, de temperatura, desculpa. E a gente dá o nome a essa curva, a esse ramo de hipérbole, uma isoterma. Então observem que, por exemplo, pegando valores arbitrários de pressão e volume aqui, P1, V1 e P2, V2, a gente sabe que todos os valores de temperatura aqui são iguais e que o produto PV é constante. Então essa aqui é a característica dessa transformação. Isso aqui a gente pode ilustrar num GIFzinho. Observem que aqui a gente altera o valor de pressão, estamos aumentando os pezinhos sobre o êmbolo desse pistão, e aumentando a pressão a gente reduz o volume de maneira totalmente proporcional, de novo mantendo tanto a massa gasosa quanto a temperatura constante. A gente descreve aqui esse comportamento hiperbólico, esse comportamento em que o produto PV é constante. Então observem como é que a gente descreve aquela curva. E de novo aqui observem aumentando a pressão, mantendo a temperatura constante, a quantidade de gás constante, a gente diminui o volume de maneira proporcional exatamente, ou seja, o produto PV é constante. A próxima transformação é a lei de Charles, chamada transformação isobárica. E aí a gente observa que mantendo-se a pressão constante agora, não mais a temperatura, a gente tem uma alteração de temperatura e volume. Então, e agora muda um pouquinho a cara da nossa constante, na verdade. Não é mais o produto pressão-volume, mas sim a razão volume-temperatura que é constante. Então, qualquer valor mantendo-se a pressão constante para uma mesma para uma mesma massa gasosa, a razão volume, temperatura, independentemente de quais sejam esses valores de volume e temperatura, ela é uma constante. Então, de novo, consultando uma tabelinha, a gente vê que, por exemplo, aqui há um volume de 200 litros, uma temperatura de 100 Kelvin, a nossa razão é 2. E se a gente dobrar o volume, a gente tem que dobrar também a temperatura, porque essa razão agora, não mais o produto, igual na lei de Boyle, ela é constante. A razão tem que manter constante. Então aqui é 400 por 200, que é igual a 800 por 400. Então a razão agora, a razão é constante sempre igual a 2 nesse nosso exemplo. E aí, se a gente construir agora a curva, a gente observa que é uma reta agora, porque a gente não tem mais o produto, mas sim a razão. A reta é uma chamada isóbara e descreve exatamente esse comportamento da transformação gasosa, em que a gente altera o volume por um aquecimento ou por um resfriamento, mantendo a pressão constante. A gente observa que tem essa reta. O interessante é a gente notar que essa reta não está, ela está extrapolada aqui, se vocês observarem direitinho, para o zero, porque a gente não consegue trabalhar com volume igual a zero, senão a gente não teria nenhuma massa gasosa. Então observe que aqui simplesmente é uma extrapolação do gráfico, mas ele segue a mesma tendência da reta. E a gente observa de novo, aqui por exemplo, um exemplo.
seria, imaginem que a gente está colocando um balão de festa, por exemplo, dentro da geladeira, resfriando esse balão, mantendo a pressão constante de novo. A gente vai ter um uma redução, na verdade, uma redução no seu volume. Observem que esse balão está menor do que esse, então aqui tem menos volume gasoso do que aqui, justamente porque você colocou dentro da geladeira, resfriou e ele teve uma compressão. E a mesma forma, se você tirar da geladeira e ele voltar a esquentar, vai voltar ao volume inicial, vai voltar a crescer o balãozinho. E aí, de novo, uma outra animaçãozinha, observem que agora a gente está mantendo a pressão constante, aumentando a temperatura, por exemplo, aqui aumentando a intensidade da nossa chama, e mantendo de novo a massa gasosa constante, o volume vai aumentar. Observem como há uma expansão desse gás causada pelo aumento da temperatura, mantendo-se massa de gás e pressão constante. A gente está observando que os pezinhos são os mesmos, então a resistência que o gás tem que sobrepujar, ela é a mesma, independentemente disso aqui. A gente observa que a expansão é causada pelo aumento de temperatura e a compressão pela diminuição de temperatura, e descreve essa reta como eu falei. A última lei, obviamente, a gente está trabalhando já com transformação à mesma temperatura, transformação à mesma pressão, falta a transformação ao mesmo volume, que é a lei de Gay-Lussac, que é a transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. São três termos diferentes que descrevem a mesma coisa. E aí, de novo, a gente trabalha com pressão e temperatura mudando, só que agora a volume constante. E aí, semelhantemente à lei de Charles, a razão, só que agora não é mais a razão volume e temperatura, mas a razão pressão temperatura, ela é constante para uma mesma massa gasosa a um volume constante. Então, a gente, de novo, a mesma carinha da lei de Charles. A razão pressão temperatura, quaisquer valores de pressão e temperatura, a gente tem uma constante. E se a gente de novo organizar, da mesma maneira que a gente tem feito para as outras duas leis, organizar numa tabela, a gente observa que essa razão é constante. Se você dobra a pressão, você dobra a temperatura. Se você quadruplica a pressão, você quadruplica a temperatura para o nosso exemplo e sempre mantém a razão igual a 2. 200 por 100 é igual a 2, 400 por 200 é igual a 2, 800 por 400 é igual a 2. E descrevendo de maneira bastante semelhante à lei de Charles, só que agora num diagrama pressão-temperatura, a gente observa que isovolumetricamente a gente tem esse comportamento. Se dobrarmos a temperatura, por exemplo, a pressão tem que ser dobrada e de maneira análoga, se a gente reduz a temperatura pela metade, a pressão tem que cair pela metade. E o nome dessa curva, dessa reta, na verdade, é uma isócora ou uma isovolumétrica, que é a expressão gráfica que mostra essa transformação a volume constante. E um exemplo mais disso é quando a gente vai calibrar pneu de bicicleta ou de carro, por exemplo, no posto. E aí a gente precisa observar que a temperatura dos pneus tem que ser semelhante à que eles fazem na fábrica, essa calibração. E isso implica dizer que a gente tem que trabalhar com os pneus frios, ou seja, a temperatura ambiente, já que trabalhando em situações com a temperatura mais alta, a leitura de pressão vai ser diferente. Se a gente considerar o volume do pneu basicamente constante e aplicando a lei de Gay-Lussac, a gente sabe que trabalhar com temperaturas mais altas vai gerar uma leitura de pressão mais alta, tem que observar isso. E aí, por seguinte, a gente observa que, fazendo um resumão, na verdade, de todas as leis, fica aqui com uma forma de vocês consultarem mais facilmente as três leis com as suas características de quem está constante e quem está variando nessa realidade. E aí é importante a gente falar um pouquinho do conceito de gás ideal, que é um gás que obedece às leis dos gases, como a gente falou, as três leis anteriores, para todas as temperaturas e todas as pressões. E isso ocorre à medida em que a gente trabalha com maiores temperaturas e menores pressões, mas observe que as temperaturas, as condições nossas do dia a dia seguem essas restrições de temperatura e pressão, de maneira que a gente pode sempre aproximar em condições ambientes, por exemplo, o comportamento dos gases para um comportamento ideal, e eu sugiro que vocês leiam mais sobre o conceito de gás ideal na literatura recomendada junto a essas duas aulas. E aí vamos fazer uns exercícios, ilustrar essas questões, e a gente começa com um exercício que fala o seguinte: a gente vai julgar cinco alternativas que mostram o comportamento referente à variação de pressão em função do volume em uma temperatura constante. Você tem que analisar esse gráfico que eles deram e julgar as alternativas. E aí, primeiro você tem que lembrar, a primeira coisa que você tem que fazer é que
Estamos trabalhando de uma condição isotérmica, então a gente tem que usar a lei de Boyle-Marriott, que é o produto pressão-volume é uma constante. Observem que aqui a banca do exame do vestibular está querendo te enrolar. Ele bota esse monte de ponto com um monte de valor para você se confundir e achar que tem que fazer algum tipo de conta, quanto você não precisa. Observem que só você sabendo a expressão da lei de Boyle-Marriott você consegue fazer essa questão como a gente vai ver. Então isso aqui é justamente para você perder tempo, para eles te enrolarem durante a resolução da questão. Então vamos julgar as alternativas. Quando o gás é comprimido nessas condições, ou seja, em condições isotérmicas, o produto da pressão pelo volume permanece constante. E é exatamente isso que a lei de Boyle-Marriott nos diz. Então, essa alternativa já é a resposta, ela está correta. Ao comprimir o gás a um volume correspondente à metade do volume inicial, a pressão diminuirá em igual fator. Isso está correto, isso está incorreto. A pressão deveria aumentar em igual fator. Lembrem, é o produto. Então, se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Então, aqui não diminuirá em igual fator. Ela aumentará em igual fator. Ao diminuir a pressão ao valor correspondente a 1/3, o volume diminuirá. Não, o volume aumentará, pelo mesmo motivo. O volume da amostra de gás duplicará quando a pressão for o dobro da pressão inicial. Não, ela, quando a pressão for a metade, de novo, temos que manter o produto PV constante. Então, se o volume duplica, a pressão reduz pela metade. E por fim, quando a pressão aumenta por um fator correspondente ao triplo, a razão PV estaria sempre igual à temperatura. Isso aqui está quase tudo errado, a razão PV não faz sentido ser igual sempre à temperatura, a razão PV teria uma alteração diferente do produto, então a gente não pode julgar isso aqui de maneira minimamente correta, na verdade. Essa alternativa está toda, não faz nenhum sentido. Então a resposta, letra A. E aí, seguindo para o nosso próximo exercício, um gás ideal passa pelas seguintes transformações: um aumento de volume isobaricamente, redução do volume ao valor inicial isotermicamente, e uma redução da temperatura ao valor inicial isovolumetricamente. Então, observe que aqui está trabalhando com as três temperaturas, com as três transformações: isobárica, isotérmica e isovolumétrica. O gráfico que representa essas transformações é: observe que aqui já tem uma casca de banana nessa questão, que algum dos gráficos, o A, B e E, está trabalhando com o diagrama pressão-volume, ao passo que os gráficos C e D estão trabalhando com o diagrama volume-temperatura. Então você tem que observar que você está trabalhando com grandezas diferentes nos eixos dos gráficos. Então isso pode levar ao seu erro se você não estiver prestando muita atenção. Então vamos lá julgar essas alternativas. Aumento do volume isobaricamente. Então vamos julgar. No diagrama PV, a gente tem um aumento de V0 até V, ou seja, um aumento do volume, mantendo a pressão em P0, ou seja, então essa primeira parte está correta com o que a gente quer. Aqui, ainda no diagrama PV, na letra B, a gente tem um aumento de V0 para V, só que observem que a pressão é alterada, sai de um valor P0 para um valor P, então não é uma transformação isobárica, não é o que a gente quer. De maneira análoga, agora só que num diagrama VT, não mais no diagrama PV, na letra C, a gente sai de um valor de volume de V0 até V, só que de maneira isotérmica. A temperatura é mantida constante, não a pressão, então não é o que a gente quer. Ainda no diagrama VT, na letra D, a gente sai de um volume V0 até um volume V, com a temperatura alterando de T0 até T. Então, pela lei de Charles, isso aqui sim é uma isobárica, então é correto. E de maneira análoga à letra A letra E está constante, já tem uma pressão constante, um deslocamento de pressão de V0 até V, então a gente tem uma transformação isobárica, ok. Segunda parte, redução do volume ao valor inicial isotermicamente. Então aqui a gente vai de V até V0, só que a gente observa que essa transformação de P até P0, ela não deveria ser uma reta, ela deveria ser, se fosse isotérmica, um ramo de hipérbole previsto pela lei de Boyle. Então a letra A está incorreta. E no diagrama VT da letra D, a gente vai de V até V0, mantendo a temperatura em T, então é uma transformação isotérmica, uma compressão isotérmica, então está correto. E na letra E, também não está certo, de maneira análoga à letra A, que o ramo de hipérbole deveria ter a concavidade para cima para manter o produto PV constante. Isso aqui viola a lei de Boyle, então não é uma transformação isotérmica. E aí, só para a gente conferir que a letra D é a correta, a redução da temperatura ao valor inicial isovolumetricamente, então a gente vai de T até T0, ou seja, volta ao início, mantendo um volume constante, então a letra D é a correta. É isso aí, pessoal, por essa semana. Bons estudos e consultem a literatura adicional para aprofundar nos nossos debates. Grande abraço e até a próxima.